Olá pessoal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu gostaria de iniciar uma série de vídeo com vocês agora para falarmos a respeito desse livro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu facilitar aqui a visualização de vocês. É sobre, só um instante por favor, desse livro. Seria, opa, aqui, o Tratado, consegue ver? O Tratado do Sagrado Silêncio. Esse livro eu escrevi, tive uma inspiração para escrevê-lo, depois que eu tive também aí uma série de inspirações para começar a escrever, algumas reflexões que eu possuía, algumas ideias que eu trazia em mente. E o primeiro livro que eu escrevi foi A Minha Gratidão e Amor à Santíssima Virgem Maria. E nesse livro eu tentei fazer mais uma recapitulação dos pensamentos do Beato Danzesco. Não coloquei muito o que eu sinto, nem experiência pessoal minha, tá? Mas depois eu senti uma necessidade de escrever algo pessoal. Eu relutei em relação a isso, tive uma dificuldade muito grande, até que me convenceram, né? Minha esposa disse: "Olha, eu acho que talvez seria interessante você conversar com as pessoas, passando do seu coração, a sua própria experiência, aquilo que você sente, aquilo que você vivencia, do jeito que você fala aqui com a gente no dia a dia". Né. É importante falar dos santos, é importante falar dos pensamentos deles, porque são sublimes e pela união que eles tiveram com Deus, mas, não diminui de maneira nenhuma se vocês por eventualidade vier aí a transmitir de uma certa forma, algo pessoal, algo que seja seu, tá. Então nesse livro eu tenho colocado nele, no Sagrado Silêncio, a minha espiritualidade, digamos assim, a minha própria espiritualidade. E quando eu falo a minha própria espiritualidade, por favor, não tenta entender isso de uma maneira como se eu tivesse dizendo que a minha espiritualidade é algo grande, é algo extraordinário, algo capaz de, conduzir a vida de alguém para a santidade. Não, não é isso. Eu falo no sentido muito simples, de que todos nós, como cristão, vivemos uma espiritualidade maior que a espiritualidade ensinada pela Santa Igreja, mas cada um de nós vivemos a nossa intimidade com Deus. E ali nós desenvolvemos nossa espiritualidade, né. Exemplo, uma pessoa que é muito devoto da Santíssima Virgem Maria, e a partir dessa devoção à Santíssima Virgem Maria, essa pessoa ela desenvolve uma espiritualidade, ou seja, a maneira como ela vai amar a Deus é imitando a Virgem Santíssima, a maneira como ela vai amar o próximo é imitando a Virgem Santíssima e por aí vai, né. E aqui eu também desenvolvi a minha, de uma certa maneira, e coloquei nesse livro, o Tratado do Sagrado Silêncio, que está sendo, publicado pela editora Wiclap. Essa editora é uma editora, independente, né, por isso que eu consegui publicar nela, então qualquer pessoa que tenha uma ideia, que tenha um livro já escrito, tenha facilidade de publicar por ali, né. E esse livro ele contém 265 páginas, é bastante extenso, eu tentei nesse livro ser detalhista, entrar em cada parte, e ele é dividido em 7 capítulos, tá. O primeiro capítulo é a humanidade perdida no conhecimento. Vou repetir: a humanidade perdida no conhecimento, tá. Então ele tem mais ou menos esse capítulo em torno de 33 páginas, só para esse capítulo. Depois o silêncio como caminho para o conhecimento, né, vai ter mais ou menos aí em torno também de quase 30 páginas. Depois a confiança plena em Deus, que também vai ter em torno aí de 40 páginas, mais ou menos, só para falar disso. Depois, Jesus e a vitória sobre o conhecimento. Aí eu vou explicar que tipo de conhecimento está falando aqui, que também vai ter em torno aí de umas 40 páginas, 50 páginas. Depois, Maria e a entrega total.
né, a Virgem Santíssima entrega total. Depois, no sexto capítulo, nós falamos sobre o mistério dos santos anjos e o silêncio dele. E depois, no sétimo, uma conclusão, né? Aí eu falo fechando a respeito do o que seria o caminho do silêncio, né? Qual que é a ideia dessa espiritualidade? Deixa eu tentar explanar para vocês aqui o que que eu estou querendo dizer como silêncio aqui. Eu não estou me referindo ao silêncio fisiológico, barulho, né, o ficar mudo, ou ficar num lugar quieto, onde não há sons. Eu estou me referindo a um silêncio mais profundo. Eu estou me referindo a um silêncio onde a nossa existência ela se silencia diante de um todo. E esse todo é o que contém tudo, que é Deus. Então, não é somente uma ideia de aniquilamento, mas passa pela ideia do aniquilamento, passa pela ideia da kenosis, né, que é o aniquilamento que Jesus realiza, onde ele, sendo verdadeiro Deus, ele se faz homem, e sendo homem, ele vai se tornar obediente até a morte, e depois uma morte de cruz, né? Passa por esse aniquilamento, mas está no cerne do porquê nosso Senhor Jesus Cristo leva esse aniquilamento. Ou seja, ele aniquila a sua existência para que a vontade de Deus seja plena na vida dele. Ele silencia-se o seu desejo de ser algo, ele silencia-se o desejo de desejar algo, ele silencia-se o desejo de agir de alguma maneira, a não ser agir, desejar e existir conforme Deus o deseja que ele exista, que ele deseje e que ele age, né. É aquela bendita palavra do apóstolo Paulo que vai dizer, convenha que eu diminua, aliás, perdão, o apóstolo o profeta João Batista que vai dizer isso, convenha que eu diminua para que ele cresça. Ou o apóstolo Paulo, que agora sim, não sou eu mais que estou vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. Então, esses mistérios, eles são extremamente importantíssimos, para entender do que silêncio nós estamos nos referindo, tá. Então, eu vou ler aqui trechos, tá, desse livro, e nós vamos começar então a realizar algumas reflexões, tá. Então aqui, ainda na introdução, no capítulo 13, 12 melhor, vai estar escrito da seguinte maneira: "A nossa necessidade de amor profundamente entrelaçada com a necessidade de autoconhecimento. Para amar de verdade, devemos primeiro saber quem realmente somos. Mas aqui reside o paradoxo. Nenhum espelho físico é capaz de refletir a totalidade de nossa verdadeira imagem. Nenhum reflexo pode captar a profundidade de nossa alma, a essência do que realmente somos. Nossa imagem, quando vista através dos olhos humanos, é sempre de alguma forma distorcida, sempre carece de total clareza." Então, esse parágrafo, o que eu estou dizendo nele é da seguinte forma: na busca do desejo de amar-se, de querer ser amado e de encontrar o verdadeiro amor, ele passa por uma necessidade de autoconhecer. Quem sou eu? Para que eu me ame. Mas só que para ter o autoconhecimento não basta unicamente eu, ah, entrar numa reflexão do meu íntimo e tentando descobrir por mim mesmo quem sou eu através do que eu sinto, através do que eu penso, através do que eu desejo, porque os meus desejos e os meus pensamentos, eles são contaminados pelas minhas fraquezas e limitações e também pela uma série de, como eu posso dizer, de incentivos
que o mundo me apresenta como sendo uma verdade absoluta a respeito de mim e a respeito de si mesmo. Ora, o ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E por ele ser feito à imagem e semelhança de Deus, a única pessoa que poderá, de uma certa forma, mostrar para nós quem nós somos é Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Então, para chegarmos a um autoconhecimento, nós precisamos então entrar numa jornada, numa busca constante de conhecer quem é Deus. Uma vez que ele é espelho para nós, tal qual nós somos espelho para ele, ou deveríamos ser espelhos para ele se não tivéssemos caído. Então, na busca de conhecer a Deus, nós passamos a conhecer a nós mesmos. Nesse parágrafo aqui tem algo bastante curioso, porque quando nós falamos que para conhecermos a nós mesmos e passamos a temos que conhecer a Deus, temos que tomar em consciência que Deus é infinito. E nós, como criaturas, somos finitas. Não temos a totalidade daquilo que Deus é. Há em nós uma expressão de uma imagem divina. E isso vai ser de maneira individualizada para cada pessoa. Ou seja, em cada pessoa Deus vai expressar um pouco da sua própria imagem. E ali está o registro do que nós somos, ali está o registro do nosso autoconhecimento, e ali está depositado uma fração para conseguirmos compreender e nos amarmos de maneira mais perfeita, tá? Então esse autoconhecimento, ele vai se dar de uma maneira a buscar ouvir a voz de Deus, buscar a compreender quem é Deus, buscar a saber quem é Deus, entende? E como isso se dá, meus queridos? Nesse livro aqui, eu também vou falar de uma experiência, não vou sei se eu vou achar a página aqui, então pode ser que na outra série, no outro vídeo eu deixo marcado para que, eu possa falar disso de uma maneira melhor. Ah, mas eu falo aqui de uma experiência, pessoal minha, de como eu comecei então, numa jornada espiritual, a tentar compreender o que que é compreender a vontade de Deus, tá. Parece algo simples, e de fato é simples, não é algo tão complexo, mas que necessita prestar atenção. Pra quem é mais próximo de mim, me conhece, sabe que eu possuo deficiência física. Nasci assim, é congênita, tá, e minha mãe sempre me levava no hospital, quando eu era muito pequeno, ali no hospital da Santa Casa, na Santa Cecília, próximo a Lapa. Então íamos de manhã, chegávamos lá de manhã, era uma fila imensa, porque era uma quantidade imensa de pessoas que iam passar ali, você não tinha horário marcado, então você tinha que pegar a fila para poder marcar, depois esperar um atendimento. Então ali a gente ficava praticamente quase o dia inteiro ali, né, no Hospital Santa Cecília. Mas sempre na volta, nós passávamos numa igrejinha que tinha, eu acho que o nome da igreja era Nosso Senhor do Bonfim, não me recordo, tá. E minha mãe tinha a experiência de me passar de altar em altar. Então, como era uma igreja do rito antigo, tinha aqueles altares laterais, e cada altar era dedicado também a um santo, né. Então você tinha um santo que ficava ali, sobre aquele altar. Então a gente passava de altar em altar e minha mãe ia falando sobre os santos para mim. Sobre um dos altares tinha uma imagem grande, de Nosso Senhor dos Bons Passos. Para quem não conhece, a imagem de Nosso Senhor dos Bons Passos é Jesus carregando a pesada cruz sobre as costas, né. E essa imagem ele está ali como que quase caindo, sabe, uma das mãos no chão e a outra segurando a cruz, como se ali fosse haver uma queda. Aquela imagem era do tamanho natural de uma pessoa. E eu, uma criança, olhava de baixo para cima para poder enxergar. E quando eu olhei de baixo para cima, eu vi aquela imagem, e ela mexeu demais comigo. Aquilo me desesperou e eu saí correndo da igreja. Era um perigo grande, porque logo na saída da igreja dava com a avenida,
minha mãe saiu desesperada correndo atrás de mim, um moço me pegou, me recordo perfeitamente disso, me trouxe para dentro da igreja, eu chorando, chorando. Minha mãe então tenta, de uma certa maneira, me acalmar. E depois que ela me acalma, então ela tenta me fazer explicar o que eu senti. E ali eu vou dizer para minha mãe então que, eu senti que eu tinha que estar carregando aquela cruz também, que de uma certa maneira eu teria que carregar aquela cruz e como se não foi que eu ouvir isso, eu não ouvi nenhuma voz, não foi nada, vamos dizer assim, era sobrenatural, porque veja, é uma criança se tocando por algo tão espiritual, mas aconteceu de uma maneira singela, simples, do dia a dia. Mas ali tinha uma coisa de Deus, uma coisa espiritual ocorrendo, e é como se aquela imagem está dizendo: "Olha, eu quero que você também carregue a cruz comigo". A partir daquele dia, então eu comecei a aceitar mais a minha deficiência, e mesmo sendo criança, eu comecei, de uma certa forma, oferecer os meus sacrifícios a Deus. Então, veja só, nessa pequena experiência que eu tive, ali era uma voz de Deus indicando quem sou, indicando quem é o Adenilton. Quem é o Adenilton? Uma das características dele. O Adenilton é, para mim, uma alma que reflete de mim, que sou infinitamente grande, a capacidade de amar o outro através de oferecer os seus próprios sacrifícios. E ao chegar a esse autoconhecimento, olhando Deus, eu passei a me conhecer e passei a me amar e aceitar a minha deficiência. Percebe o que eu estou querendo dizer? Né? E depois, é claro que no livro aqui vai falar mais profundamente. Infelizmente, eu não estou conseguindo achar, mas quando eu achar, eu, num outro áudio, no outro vídeo, eu tento falar sobre isso melhor, tá? Então vai falar sobre o autoconhecimento, a maneira como nós precisamos nos conhecer, precisamos conhecer o outro, precisamos conhecer a Deus para poder conhecer a nós, a natureza, a outra pessoa e nos amarmos, e também amar ao outro, porque Deus é o nosso espelho, ele é o único que pode nos revelar quem somos. Então, nesse livro do Sagrado Silêncio, vai falar aqui sobre o silenciar o nosso desejo de querer alcançar o autoconhecimento por nós mesmos e também querendo buscar esse autoconhecimento nas criaturas, mas buscando esse conhecimento através do olhar que devemos ter a Deus, tá? Esse é apenas um dos detalhes que é falado nesse livro, e nós vamos conversar a respeito disso, de mais detalhes, em um outro vídeo, tá? Esse vídeo está ficando longo, né, a ideia não é essa, esse é um vídeo curto, mas eu falo muito. Peço desculpas a cada um de vocês, tá? Agradeço por assistirem esse primeiro, vídeo, né, e nós vamos continuar então num próximo momento, tá? Que Deus abençoe a mim e abençoe a cada um de vocês, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e os sagrados santos anjos acompanhem a cada um de nós sempre, tá? Que Deus seja sempre com cada um de vocês. Até mais.